inscrever no canal e deixar o like. Após semanas de incerteza e uma lesão no pé esquerdo que o afastou dos gramados, Alexander Barbosa voltou a campo pelo Botafogo e não decepcionou. Na vitória por 1-0 sobre o Universidade de Chile, no Newton Santos, o zagueiro foi seguro do início ao fim e teve seu nome celebrado por torcedores alvinegros. O defensor vinha sendo desfalque desde o fim de abril, após se machucar na partida contra o Capital DF pela Copa do Brasil. Foram 5 jogos longe dos gramados, incluindo duelos importantes pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Contratado em janeiro de 2024, após conquistar todos os títulos nacionais com o Libertad Par, Barbosa acumulou bons números no Glorioso. Já são 37 jogos, 1 gol e 2 assistências pelo clube até maio de 2025. A atuação contra os chilenos não apenas marcou a volta do zagueiro de 29 anos, como reacendeu a confiança da torcida. Nas redes sociais, os botafoguenses exaltaram sua performance. Barbosa mais uma vez mostrando que joga muito. Xerife voltou bem demais, firme e seguro. E precisava de um tempo mesmo, voltou com tudo. E não foi só o torcedor comum que aprovou. Parte da crônica esportiva também destacou sua liderança em campo e leitura de jogo. Barbosa se manteve firme nas divididas, venceu duelos aéreos e organizou a linha defensiva como se nunca tivesse parado. Com 66 ações defensivas no total em 2024, liderando as estatísticas do setor no elenco, o camisa 20 se consolidou como uma referência técnica e emocional para o time. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O outro brasileiro classificado na Libertadores foi o Botafogo, que ganhou da Universidade do Chile do Rio de Janeiro. E teve o Carlos Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, de testemunha. Oi, Fernandinho, tudo bem? Pois é, o Botafogo venceu a Universidade de Chile por 1-0 aqui no estádio Newton Santos e se classificou para a próxima fase da Libertadores. Botafogo, então, que ficou em segundo lugar do Grupo A, com 12 pontos. A primeira chance do Glorioso foi aos 13 minutos do primeiro tempo, mas Cuiabano mandou pelo lado de fora da rede. Depois, o Jair foi expulso por conta de uma dura falta em Arangues. Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo não sentiu a pressão, seguiu no ataque e aos 37 minutos, Igor Jesus marcou o gol da vitória do Botafogo depois de um cruzamento de Savarino. O segundo tempo já foi com uma Universidade de Chile pressionando mais o Botafogo e o Glorioso se segurando na partida. E assim terminou 1-0 o Botafogo. Agora a equipe carioca volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, porque no próximo domingo tem um jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. O Botafogo, que é o 11º colocado na tabela da competição nacional, com 12 pontos somados. Fernandinho. Muito obrigado a nossa repórter Gabi Marino, trazendo os detalhes dessa vitória do Botafogo. Vamos ouvir agora o homem-gol, aquele que marcou e deu a vitória para o Botafogo. Além dele, Arthur também vai falar. Muito feliz pelo resultado, muito feliz pelo desempenho que tivemos hoje. Para dar os parabéns a toda a equipe que lutou do começo ao fim, mesmo com um jogador a menos. E muito feliz também pela classificação. E agora temos que continuar firme e forte, porque temos a reta final do brasileiro até o submundial e, se Deus quiser, fazer um ótimo campeonato lá também. Eu fico feliz, né, de estar podendo ajudar a minha equipe e também estar nos olhos do novo treinador da seleção. Espero sempre fazer o meu melhor aqui. Eu acho que isso é consequência do meu trabalho aqui no Botafogo. Eu tenho certeza que tendo atuações como essa virão normalmente. Noite de Libertadores incrível pra gente. Claro que a gente não queria perder o Jair ali com a menos, mas faz parte do futebol, aconteceu, ele foi expulso, a gente fechou ali rapidinho. Falou que, a gente tem que correr por ele, a gente tem que correr pela nossa torcida, pelo nosso sonho. E foi isso que aconteceu. Todo mundo correu, se dedicou. Acho que o empenho da equipe foi fundamental para que a gente saia com o triunfo no dia de hoje. Eu vi por cima isso, mas acho que a gente tem que trabalhar com o que está aqui, né? O Igor Jesus já é o suficiente para a gente. Claro, um craque desse porte vindo para cá seria uma alegria gigante, mas acho que exaltar a equipe novamente de hoje foi incrível, 3 pontos maravilhoso.
O Arthur estava se referindo à possibilidade do Cristiano Ronaldo reforçar o Botafogo na disputa do Mundial. Quem passou o carro, só que pela Sul-Americana, foi o Vasco da Gama, atropelou o Melgar do Peru. E o nosso repórter... Ontem teve um chileno preso por também crime de racismo e flagrante injúria racial no Rio de Janeiro. Veio para ver o jogo do Botafogo, em que o Botafogo se classificou com um show de Igor Jesus, que fez o primeiro gol que o Ancelotti viu no Brasil, tá? Em loco. Foi bem marcado. Então, assim, foi alguém que... Será que o Ancelotti ficou pensando nesse rapaz Foi alguém aí? que ele tem que observar mesmo. Tá, eu também acho. Baita de um 9. Aliás, ontem só não jogou de goleiro, né? Jogou de volante, jogou de meio, jogou de ponta. Vamos ver como foi a classificação do Botafogo. Hoje, o botafoguense está olhando para o time e enxergando um caminho. A noite de ontem foi um reencontro do ponto de equilíbrio entre a perda e a conquista. Mostramos a nossa dedicação, o quanto estávamos preparados para esse jogo. O Botafogo redescobriu a vocação para renascer na Libertadores. A equipe chegou na última rodada precisando vencer a Universidade do Chile. A diferença dos dois times era de apenas 1 ponto. O Alaú, líder com 10. Botafogo em terceiro com 9. Estavam muito próximos na tabela. O Newton Santos estava lotado. Mais de 36 mil torcedores, que se empolgaram no início vendo o time partir veloz e com atitude para cima do adversário. Aqui, a sorte dos chilenos é que a bola parou no pé menos favorecido do cuiabano, que estava na cara do gol. O Botafogo dominava a partida. Porém, o sonho de avançar de fase tomou um solavanco aos 23 minutos. O Jair perdeu a bola no meio-campo e acabou entrando duro no Aranguiz. Levou amarelo. Na sequência, o árbitro foi chamado pelo VAR e, ao rever o lance no vídeo, voltou com um cartão vermelho para o zagueiro. Uma situação que despertaria medo, desalento para a maioria dos times. Não para este Botafogo. Na hora que o Jair foi expulso, eu acho que todos os torcedores, nós jogadores, a gente voltou um pouquinho, alguns meses atrás, né? 30 de novembro de 2024. Na final da Libertadores, o Botafogo teve um jogador expulso no primeiro minuto da partida, o Gregory. Conseguiu superar a desvantagem numérica, venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e se tornou campeão. E a primeira coisa que os jogadores fizeram depois do Jair ser expulso, uma reunião em campo. Assim como na final da Libertadores. E com um gol logo na sequência. O que deu um pouco mais de conforto ao time. Aos 37 minutos, o Igor Jesus aproveitou um cruzamento do Savarino e fez 1-0. Que cabeçaço, Igor Jesus! Isso é gol pro Ancelotti ver, Igor Jesus! Diante do novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti, que estava no Newton Santos observando tudo. No segundo tempo, a Laú voltou disposta a crescer na partida. O Arangues acertou o travessão. O Botafogo se defendia e o Igor Jesus puxava os contra-ataques a muito custo, mas com muito talento. Numa dessas jogadas, saiu um gol do Arthur, que foi anulado porque o Igor tocou com a mão na bola no início do lance. O que veio na sequência dentro de campo foi entrega e dedicação para segurar o resultado. Com apoio barulhento da torcida. E funcionou, já que o goleiro João nem precisou fazer nenhuma defesa difícil até o fim. A classificação do Botafogo teve um brilho heróico. O clube avançou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo A. Disseram-me ali dentro que nós jogámos com 10 um monte de tempo. Não jogámos, não. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11. Porque, de facto, a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Descobrimos, então, o segredo do Botafogo. O negócio é entrar com 10. Entra com 10 que dá bom. Isso aí foi diferente da final, né? Da Libertadores. Da expulsão do Gregory, mas... A final foi com menos tempo ainda. 5 minutos de jogo já não tinha. Mas, de qualquer maneira, ontem a gente esperava um jogo muito difícil. O Botafogo com alguns retornos muito importantes, né? A gente esperava um jogo bastante difícil. Foi o que a gente viu com o Botafogo com 1 a menos jogando, né? Mas com Igor Jesus, especialmente... Olha aí, ó. Essa é a expulsão do Jair.
E ele mesmo falou, né? Foi uma expulsão infantil, foi... faltou experiência, casca, Faltou. Foi da ansiedade. Menino jovem, E aí isso se contrapõe ao time que ficou em campo e resolveu o problema, que é o oposto. Um time bem preparado, um time que conhece adversidades, que confia no seu taco. E aí, com um a menos, entrou naquele molde heróico, né? Que parecia que estava jogando melhor. E aí, um ponto interessante, né, desse jogo do Botafogo é o comportamento do Renato Paiva nesse jogo, né? Eu acho que ele acertou tudo no jogo ontem, né? Ele acertou a escalação e acertou em não se apavorar, em ouvir os seus atletas, em respeitar a história desses atletas. Falou assim, precisa mexer, porque na época, acho que o cuiabano que cai ali, ele ganha um tempo, né? E aí os jogadores devem ter dado esse feedback para ele. Deixa com a gente, professor, não precisa mexer não, a gente vai resolver. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, eu acho importante também para um treinador que, geralmente, quando tem um jogo importante, decisivo, você perde um zagueiro de cara, geralmente a gente vê uma reação automática do treinador de tirar um homem lá da frente. E o Arthur Jorge também não fez isso no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele teve a mesma coragem de bancar o time. O time que ficou em campo é o time que vai lutar. E o Botafogo lutou, abre 2-0 contra o Atlético Mineiro e o final da história todo mundo já conhece. Então, ontem, eu acho que fica essa sensação muito boa para o torcedor, dessa coragem, desse DNA de reagir, de lutar até o final. E, claro, com o Ancelotti assistindo, aí a gente lembra do desempenho do Igor Jesus. Né? O Igor Jesus, que deve ter corrido uns 17 quilômetros ontem. Morro acima. Com certeza, Mário. Correu demais, né? Decisivo, poderia ter saído ainda com uma assistência, né? Porque ele também teve ele criou uma... Eu não lembro quem que finalizou errado, mas ele teve lá no final do jogo uma chance de servir um companheiro. Então, acho que isso também é um fator que motivou bastante gente no jogo, mas acho que o torcedor fica com aquela sensação muito boa. Não é o mesmo time, não é exatamente o mesmo elenco, né? As dificuldades são outras, mas tem ali um DNA muito importante para esse ano tão difícil e tão cheio de competições que o Botafogo tem pela frente. Remete a uma memória muito boa recente, né? E eu chutei alto, eu lembro que foi bem no comecinho do jogo, vou chutar alto aqui para não errar. Eu falei, 5 minutos. 29 segundos, tá? Foi o tempo em que ficou Gregor em campo. Eu lembro que era muito rápido, mas não lembrava que era 29 segundos. Se eu falar 1 minuto, eu vou estar exagerando. Não estaria. E falei 5. Vocês viram que o Ancelotti já mandou um biscoito Globo? Já tá no Hilde. Já tá no Hilde. Falta o mate. Não, pastelzinho também com caldinho de cana na feira? Não, o biscoito Globo é com mate. Não, isso na praia. Veja bem, e na feira? Não, na feira, mas na feira é padrão, não é só no Rio de Janeiro. Tem que ter, mas aqui é um baita de um evento, né? Aqui tem até música, tem show, comida japonesa da brasileira. Hoje ele vai no Maracanã. Hoje ele vai no Maracanã. Ontem, que toda vez que o Ancelotti vai a um jogo, a gente fica pensando que jogadores que ele pode estar analisando. Uhum. E como os times brasileiros começam a partida com 6, 7 estrangeiros, limita muito, principalmente num confronto entre um brasileiro e um time internacional. Né? Ontem tinha, além do Igor Jesus, o Alex Telles. Que eu achei que já tinha que ter entrado nessa lista aí. Poderia. Eu achei. Acho que é um jogador também que tem que ser observado. E cada jogo que ele for, ele vai ter que garimpar ali, por exemplo. Ele vai hoje ao Maracanã. O Maracanã, ele já convocou metade do time do Flamengo. A defesa toda. Tá fácil de analisar. Agora... Na quinta-feira, todos os times que estão na primeira posição do grupo e o Botafogo terão na próxima segunda um sorteio. Mas eu acho que os outros que têm que ficar com medo do Botafogo, não a gente com medo de ninguém. Porque um time que joga como jogou ontem, com um jogador a menos e conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, é porque é gigante. Além disso, o Botafogo tem mais um reforço encaminhado para o Super Mundial. Trata-se do zagueiro Caio Pantaleão. O jogador está com a negociação bastante avançada e deve vestir a nossa camisa no Super Mundial e também, claro, para o restante da temporada. Então, tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco esse carecudo que vos fala está de volta. Pessoal, vou dar dica para vocês da GoCase.
Vocês têm várias promoções acontecendo, tá chegando o Dia dos Namorados, então você pode entrar na GoCase e buscar ali diversos produtos sensacionais. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário para vocês entrarem na GoCase e poderem baixar ali a lista, né, de todos os produtos, entrarem no site para vocês terem ali tudo que a GoCase tem a oferecer. Se vocês não conhecem a GoCase, entrem lá, que eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. O Botafogo está com uma negociação bastante encaminhada, faltando apenas questões burocráticas com Caio Pantaleão, zagueiro que estava na equipe do Krasnodar. É um jogador que deve chegar para o nosso clube para a temporada. Caio é um jogador experiente, vem para fortalecer o sistema defensivo do Botafogo. Um jogador que o Botafogo tenta há pelo menos 4 ou 5 janelas e desta vez a negociação andou. É um jogador que é forte fisicamente, tem uma boa saída, é rápido e com certeza vem para agregar o elenco. Abner também é outro jogador que está praticamente acertado com o nosso clube e agora a gente tem um time que já está ficando mais fortalecido visando o Super Mundial e o restante da temporada. É importante você ter zagueiros, né? Ontem, por exemplo, quem jogou depois da expulsão do Jair foi o nosso bravo Gregory de zagueiro ontem. A gente teve esse tipo de problema, né? A gente teve que fazer ali, devido às lesões que o Botafogo teve na temporada. Ontem o David Ricardo não foi para a partida, você tem o Bastos machucado. O Botafogo só tinha 2 zagueiros ontem relacionados. E agora o Botafogo tenta buscar mais jogadores, tem ainda negociação com o Gustavo Martins acontecendo. A expectativa é que a gente reforce ainda mais o elenco, visando esse Super Mundial. O Botafogo está forte, e a gente conseguiu a classificação e agora a gente sabe que a segunda janela do John Textor é muito forte, a Libertadores volta apenas em agosto, e quem sabe até lá o Botafogo não tenha mais reforços importantes. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Ontem a gente conseguiu de novo repetir o que nós fizemos em 30 de novembro do ano passado e passarmos de fase na Copa Libertadores. 30 de novembro a gente foi campeão e ontem a gente, com toda a pressão de necessidade de vitória, o Botafogo vence a equipe da Laú e passa para a segunda fase da competição, né, para as oitavas de final, em segundo lugar no grupo. O sorteio vai acontecer na próxima segunda e, sinceramente, não tenho medo de ninguém. Os outros que precisam ter medo da gente. E pra gente falar um pouquinho sobre o que foi a partida de ontem, o técnico Renato Paiva elogiou muito os seus jogadores. Ele não quis colocar apenas no Igor Jesus, que fez uma partida fantástica, todos os louros. Ele elogiou todos os atletas. Vejam aí as falas do nosso técnico. Disciplina tática, de facto, é fruto do trabalho diário que nós fazemos. Desde que os jogadores tenham, como eu repito aqui várias vezes, a compreensão do jogo, tu depois podes jogar em vários sistemas, desde que compreendas o jogo. O que nós quisemos fazer hoje, e foi puxar o Gregor para trás para fazer essa subida com bola, e não deixar de ameaçar na frente com o Arthur e com o Igor, sempre 2 setas. E em posse, ter este 4-3-2, com o Marlon a poder distribuir, com o Cuiabano a ser um bocadinho mais agudo, mas a vir de trás com a sua potência, e com o Savarino solto, para poder alimentar os homens da frente, como acabou por acontecer. Dizes-me assim, se olharmos assim de forma pragmática, foi muito arriscado. Era o que eu tinha que fazer, tinha que arriscar, porque nós precisávamos de ganhar. E repito, mesmo estando a ganhar, a minha intenção nunca foi recuar. As substituições do Savarino e do Cuiabano têm a ver com questões físicas, nada mais, porque, repito, não substituo por decreto. A equipa estava bem e entendeu muito bem o que era preciso fazer. No ataque de 2 homens à linha de 3. E eu sabia que em desvantagem a equipa chilena ia carregar mais à frente. A sua linha 3 já normalmente na construção abre bastante, o que te vai deixar espaços para exatamente quando ganhas a bola poderes atacar essas zonas, e foi por aí que nós construímos as melhores oportunidades. Pena que o golo tenha sido anulado com a mão do Igor, mas de facto a disciplina tática tem a ver com aquilo que nós tentamos passar aos jogadores desde o início e com a história deles da compreensão do jogo. Meus amigos, é preciso fazer isto, defender em 4-4-1 e atacar em 4-3-2. Pronto, e eles cumpriram isto de forma fantástica. Por exemplo, nós falamos do Igor, que fez um trabalho fantástico, e o Gregor, que nem zagueiro é, né?
nem zagueiro é, e foi um monstro. E o Barbosa, que vem de lesão e fez uma partida monstruosa. E eu agora estava aqui a noite toda a falar. E o Alan, que entrou e que foi obrigado a ajudar ali no fechar daquele corredor direito deles. O Danilo, posicional, ganhou duelos, tentou sair porque o Danilo não foi só defender, ele, como viram, andou lá na frente e tentou sair a jogar. Portanto, é claramente uma vitória da disciplina tática da minha equipa, ponto final, parágrafo. Eu não vou dizer nada ao Ancelotti porque ele não precisa. Ele é só o treinador mais titulado do mundo e hoje veio aqui exatamente ver jogadores. Portanto, tudo aquilo que eu disser ao meu colega Carlo Ancelotti é redundante porque ele viu de certeza com muita atenção. A partir daí, eu nunca interferirei num trabalho que não é meu, é dele. Ele tem a grandíssima responsabilidade e dificuldade de escolher uma relação de jogadores no país, para mim, maior e melhor na produção de jogadores, e portanto, e da seleção mais titulada. Portanto, eu acho que ele já tem problemas positivos suficientes, ele tem olhos para ver, tem uma experiência enorme. Se eu lhe pudesse telefonar, não era para sugerir o Igor, era para lhe desejar toda a sorte do mundo e que é um grande orgulho para o povo brasileiro e para ele também, que ele cá esteja e para ele treinar esta seleção. É isso, acho que o Renato tá certo nessa, né? E o Renato acho que tá merecendo aplausos da nossa torcida, porque ele fez exatamente ontem o que o nosso ex-técnico também fez, né? O Arthur Jorge, na final da Copa Libertadores. Não mexeu, recuou apenas ali o Gregori, colocou o Savarino como segundo homem e o Botafogo fez uma partida fantástica. A gente merecia até um resultado um pouco melhor, porque nós tivemos grandes chances de sairmos do Newton Santos com um resultado um pouco mais tranquilo até. Classificados. Ufa, aqui é Botafogo e sempre será Botafogo. Galera, volta se Deus quiser ali por volta de meio-dia com o nosso almoço com o TF e à noite com o nosso Noite Alvinegro. A Universidade de Chile mais postada toda atrás, entregando a bola pro Botafogo, isso não aconteceu. A Universidade de Chile até tentou equilibrar forças com o Botafogo. É claro que como o Botafogo tem mais qualidade técnica individual, consegue criar mais situações de gol. O Botafogo até já tinha tido uma boa oportunidade com o Cuiabano, que se ele domina melhor, poderia ter feito gol. E hoje o técnico Renato Paiva veio com formação diferente do time do Botafogo. Ele tirou o Juan Cruz para colocar o Savarino, voltou o Arthur para o time titular e voltou também o Alexander Barbosa para o time titular base do Botafogo. Na tese, né, na teoria, ele mantinha ali o Savarino ao lado do Igor Jesus com uma dupla de ataque, o Savarino com mais poder de circulação pelo meio de campo. Ele tinha o Arthur mais aberto pelo lado direito, o Cuiabano mais aberto pelo lado esquerdo, aquela dupla de volantes com Gregori e Marlon Freitas, e os seus 4 jogadores atrás normais do time do Botafogo. E um jogo equilibrado, o Botafogo até era um pouco melhor do que a equipe da Universidade de Chile, mas não era o jogo dos sonhos do torcedor botafoguense. E cara, parecia que se desenhava um pesadelo pior ainda quando o Jair é expulso, um lance assim, que, cara, se o juiz dá cartão amarelo, ok, ficaria ali bem no limite. Se ele dá cartão vermelho, também ok, a gente não tem muito o que questionar, porque o Jair acaba realmente pegando ali um pouco mais firme o Arangues. Não foi um lance que machucou o jogador da Universidade de Chile, mas foi uma entrada dura acima do tom do Jair, o juiz resolveu expulsar o Jair, ok. Mas o Botafogo gosta desse drama, o Botafogo gosta de jogar com um jogador a menos, isso é perceptível, até porque o Botafogo melhora com um jogador a menos. Você passa completamente a responsabilidade para a Universidade de Chile de criar as jogadas com a bola nos pés, e a Universidade de Chile, que veio teoricamente não para atacar o Botafogo, até veio para tentar fazer um jogo mais difícil, mas não para atacar e ficar com essa posse de bola contra o Botafogo. E o que faz o técnico Renato Paiva a partir do momento que é expulso o Jair? Ele continua com 2 linhas de 4 no meio de campo, é claro que agora os jogadores vão ultrapassar um pouquinho menos, e deixa somente o Igor Jesus no ataque, então fica um 4-4-1 no time do Botafogo. O Gregori, que era um volante, vai para a zaga, e o Savarino, que jogava ao lado do Igor Jesus, passa para jogar como um volante no meio de campo ao lado do Marlon Freitas. Quem fechava os lados era o Cuiabano e o Arthur, que tinha um papel muito importante de ter fôlego para voltar na marcação e também para atacar quando o Igor Jesus conseguisse prender essa bola na frente para desafogar o Botafogo de trás. E que jogo fez o Igor Jesus? Com certeza Carlo Ancelotti ficou impressionado com o jogo do centroavante do Botafogo. Eu já falo aqui há mais de uma temporada que para mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Eu sei que tem muita gente que fala que é o Pedro, mas não é, cara. O Igor Jesus é muito mais completo, é mais rápido, é mais forte, tem contra-ataque,
faz um pivô melhor sim do que o do Pedro, por mais que as pessoas só assistam o jogo do Flamengo, quem assiste o jogo do Botafogo e entende um pouco de futebol sabe o que eu tô falando. E com certeza o Carlo Ancelotti, vendo aquilo ali pessoalmente, vai na próxima convocação, se o Igor Jesus mantiver esse nível de atuação, convocar o centroavante do Botafogo, que é muito bom, né, cara? Você tem um jogador na seleção brasileira, querendo ou não, por mais que tem pessoas que não gostam, o cara se valoriza muito mais jogando na seleção brasileira, marcando gol na seleção brasileira, para depois ser vendido por mais caro. Então não é só pelo gol do Igor Jesus, é também por tudo que ele fez no completo do jogo. O Botafogo faz o seu gol em cima da Universidade de Chile em uma jogada de cruzamento. O Botafogo é muito bom fazendo isso. Mérito também para o Arthur, que é um jogador que foi muito criticado há um tempo atrás no Botafogo, mas que vem ganhando minutagem no time e minutagem de confiança. Ele prende bola no ataque, ele puxa contra-ataque, é outro jogador. E também um cara que teve um papel tático hoje importantíssimo é o Savarino. Savarino jogando como um volante, como por exemplo fez o Thiago Almada na final da Libertadores pelo Botafogo. Mesmo sendo um jogador mais franzino, sem essa característica de marcação, você vê que quando o jogador se entrega pelo grupo e tem essa conexão, ele consegue fazer as coisas acontecerem. E o gol do Botafogo vem de uma jogada quebrada lá da defesa pro ataque, uma bola disputada que o Arthur consegue matar no peito. E o detalhe nesse gol do Botafogo é a temporização que o Arthur faz nessa jogada e também a temporização do próprio Savarino para receber esse passe em condição legal e não ficar em impedimento. E aí você vê que mesmo o Botafogo tendo um jogador a menos, o Botafogo tá em uma situação de vantagem no ataque, olha só. O Savarino consegue fazer esse cruzamento na medida certinha para o Igor Jesus. O jogador da Universidade de Chile perde um pouco a referência de marcação e aí o Igor Jesus, especialista em gols de cabeça, vai lá e marca mais um gol de cabeça pelo Botafogo. Então a gente destaca o Verratti pelos seus cabeceios, que é realmente um cabeceador fora de série, mas o Igor Jesus senta na mesma prateleira, mesmo sendo um centroavante mais baixo, com 1,78 m de altura. O Igor Jesus, ele faz muitos gols de cabeça e ele é muito bom cabeceando. Gol do Igor Jesus, salvador para o Botafogo na Libertadores. E depois desse gol feito pelo Igor Jesus, o Botafogo administra o final do primeiro tempo. Na verdade, o time não teve nenhuma chance, situação clara de gol. No segundo tempo, o time do Botafogo com muito comprometimento tático e ainda sendo mais perigoso do que a Universidade de Chile. O Botafogo, quando contra-atacava com o Igor Jesus, com o próprio Arthur, com o Marlon Freitas também chegando, com o Savarino, às vezes com o Cuiabano, era um time mais perigoso do que a Universidade de Chile, que rodava a bola de um lado para o outro, mas que não conseguia sequer pisar na área do Botafogo. Para vocês terem ideia, a Universidade de Chile até teve perto de marcar o gol no início do segundo tempo, aquela bola do Arangues no travessão, mas não conseguia penetrar na área do Botafogo, que se protegia muito bem. E o que faz o técnico Renato Paiva no segundo tempo? Ele fortalece a marcação, tirando o Cuiabano e colocando o Alan, que é um volante de origem, lá pelo lado esquerdo de marcação do Botafogo, para fazer uma dobradinha com o Alex Telles, e mais para frente ele tira o Savarino e coloca o Danilo Barbosa também para preencher o setor de meio de campo de uma forma mais contundente, e o Botafogo consegue segurar o placar sem muito a Universidade de Chile conseguir levar perigos ao time do Botafogo. Grande partida também do Gregory, que jogou e praticou um bom futebol. O Gregory na zaga, com certeza ele se solidarizou, né, com o Jair, que foi expulso, mas, cara, ele sabe que ia ser expulso em um jogo importante de Libertadores e foi lá, correu pelo companheiro, fez um jogo importantíssimo, o Gregory. Então é um time do Botafogo que vem se aprumando para essa temporada, vem ganhando casca, aquele tipo de vitória que dá confiança pro time. E se o Botafogo não tá tão próximo da briga lá em cima no Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, a Copa do Brasil, são possibilidades muito reais de título pro Botafogo nessa temporada, que deve se reforçar ainda mais nesse meio do ano. Então é isso, cara. Grande situação do Botafogo, destaque para Igor Jesus, um jogo muito bom também do grupo como um todo, como eu já falei. Alex Telles muito esforçado na marcação, não teve como passar tanto pro campo de ataque. O Vitinho a mesma coisa, mas o Vitinho com um pouco mais de fôlego, conseguindo chegar também no ataque. Você teve um Savarino sacrificando pelo time, o Marlon Freitas fazendo um papel muito importante de conseguir pisar no ataque na hora dos contra-ataques e também de conseguir recompor na defesa. O Renato Paiva hoje foi muito bem nas mexidas, no meu modo de ver futebol. E o Botafogo ainda teve um gol anulado também, que a bola pega no braço do Igor Jesus. Pra mim, se a bola não toca no braço do Igor Jesus, não mudaria em nada na jogada. Eu acho que ele conseguiria dominar essa bola com o pé, conseguiria puxar o contra-ataque, mas tocou no braço, o juiz foi lá, seguiu a regra e anulou o gol do Botafogo, mas não fez falta no final das contas. Vitória do Botafogo, vitória do Glorioso, classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, e continua vivo com seu sonho de conquistar o bicampeonato da Conmebol Libertadores. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no nosso canal e
Botafogo parte 2, o meio-campista Luka Modric tem tudo para ser um dos reforços mais disputados do mercado neste verão europeu. Ele anunciou a sua saída do Real Madrid de forma oficial e estará se tornando um agente livre após o Mundial de Clubes. Recentemente, algumas equipes fizeram contatos para saber a real situação do atleta para a sequência de 2025. Dentre os interessados estão clubes que disputam o Brasileirão, que enxergam a oportunidade de tê-lo como um nome de grande impacto. Um dos times que tem sonhado alto com a chegada do veterano croata é o Botafogo de John Textor. O alvinegro tem tentado alguns contatos iniciais para saber se será ou não possível a sua chegada em território brasileiro ainda nesta temporada. Segundo é reportado pelo RTI Sport, o Botafogo tem interesse na contratação de Luka Modric. Um dos grandes defensores desta ideia é o dono e presidente da equipe, o norte-americano John Textor, que quer investir pesado em seu plantel. Apesar da complexidade do negócio, Textor tem monitorado de perto a situação do croata e pretende iniciar contatos pela sua contratação. Ele acredita que será capaz de convencê-lo a deixar o continente europeu para se aventurar no Rio de Janeiro na segunda metade da temporada brasileira. Neste momento, não há nenhum tipo de negociação entre as partes para que uma transferência de fato ocorra. Luka deverá cumprir contrato com o Real Madrid até o final do Mundial de Clubes, como foi acordado há algumas semanas entre as partes. Além do Botafogo, recentemente também foi reportado que Modric também é desejado por outras potências. Na última semana, surgiram reportes de que Inter de Milão e Al Nassr preparam carga máxima para avançar pela sua chegada no mês de julho. E você, torcedor, o que acha da situação de Modric? Deixe sua opinião nos comentários.